Hello! Bom dia! Tudo bem? Sejam bem-vindas. Estou aqui fazendo mais uma live em novos horários. Novos horários de live. Eu vinha fazendo as lives à noite, mas agora estou fazendo em horários diferentes para poder as pessoas que não podem assistir à noite poderem assistir de manhã e aí vão assistindo ao longo do dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas, Paulinha. Então, estou aqui hoje para ensinar a fazer um delineado prático. Paulinha, manda para as amigas, vamos mandar aqui o aviãozinho para as amigas. Eric, manda para as amigas, para as clientes que querem aprender a maquiar. Deixa eu mandar aqui também para convidar todo mundo. Esse é um horário novo. Pouca gente sabe que eu tô fazendo live esse horário, mas eu vou continuar fazendo porque muita gente me dizia que não podia assistir à noite. Então, vamos mandando aqui para avisar para as pessoas saberem que a gente tá aqui ao vivo. Hoje vamos fazer esse delineado prático. Vai mandando aí o aviãozinho para as amigas, para ajudar a divulgar, para outras pessoas virem aprender a fazer o delineado. Deixa eu mandar também aqui para todo mundo. Pronto. Bom, sejam bem-vindas. Eu já tô aqui com a pele pronta, fiz uma sombrinha no olho, mas é impressionante como fica faltando algo, né? Olha, eu fiz a pele, fiz o iluminado, fiz blush, fiz aqui duas sombras, um côncavo mais marrom e um iluminado, mas fica faltando alguma coisa para abrir mais o olhar, né? E o delineador, ele tem essa função. O delineador, ele é o contorno do nosso olho. É com o delineado que a gente consegue fazer correções no olho. Por exemplo, aumentar um olho que é pequenininho ou diminuir um olho que é grande. Então, é o contorno do olho. Agora, a gente precisa entender que não necessariamente é o delineado gatinho. Delineado do olho é o contorno do olho, que pode ser feito com lápis, pode ser feito com uma pastinha, pode ser feito com uma canetinha de delinear. Então, hoje eu quero ensinar a vocês uma forma prática de delinear o seu olho. Seja com a caneta, seja com o lápis. Então, primeira coisa é entender que nem sempre delineado é o delineado gatinho que todo mundo quer aprender e muitas vezes não consegue, né? Porque realmente requer bastante habilidade, fazer o traço direitinho, fazer os dois lados perfeitos. Então, fazer o delineado gatinho é um desafio, sim, não é só você que tem essa dificuldade, certo? Inclusive, no meu dia a dia, na minha maquiagem de 10 minutos, eu não faço todo dia o delineado gatinho, porque ele requer um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma. Então, no meu dia a dia, quando eu faço o delineado no meu olho, eu faço muito mais com o lápis do que com o gatinho. Então, o gatinho eu faço quando eu tenho um pouco mais de tempo, num fim de semana, né, para sair à noite, ou naquele dia se eu tiver com o olhar bem cansado, bem caído, aí sim eu faço o delineado, porque sem dúvida ele aumenta, ele valoriza o nosso olhar, certo? Então, mas eu quero mostrar a vocês como fazer de forma prática. Primeiro com o lápis, para que vocês possam aprender como treinar esse delineado. E aí vou mostrar a forma que eu acho o tipo do pincel mais prático para fazer o delineado. E à medida que você vai treinando, você conseguir fazer o delineado gatinho. Bom, sejam muito bem-vindas. Pois é, minha mãe tá falando aí que gosta muito da canetinha. Eu também, eu prefiro para fazer em mim mesma a canetinha. Ó, tem algumas opções de canetinha aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Para fazer nas minhas clientes, eu prefiro a pastinha. Anatomicamente, eu gosto mais de fazer com a pastinha, com o pincel. Mas para fazer em mim mesma, eu não acho prático a pastinha, né? As bolinhas que inclusive tem algumas bem famosas, como a da Inglot, que é bem famosa, da MAC. Então, assim, é ótimo, tem uma fixação excelente, tem, mas não é o mais prático para nossa automaquiagem do dia a dia.
Olha, a Paulinha disse, eu uso a canetinha. Mesmo assim, ainda erro, mas é normal, olha. Por exemplo, os meus olhos. Com toda a prática que eu tenho, né, 10 anos como maquiadora, eu tenho um olho um pouco mais baixo e o outro um pouco mais alto. Quando eu vou fazer, tem um olho que eu acerto de primeira e tem outro olho que eu tenho que ficar desenhando com mais calma. Isso é normal, porque realmente é uma coisa que requer habilidade. Principalmente quando a gente começa a ficar com a vista meio falha, aí é que é difícil fazer o delineado, né? Quando a gente é mais jovem, tá com a vista facinho, aí é ótimo, mas quando começa a ficar com a vista meio blurry, meio, né, distorcida, aí é mais difícil ainda, porque abre um olho, fecha o outro. Por isso que eu quero sugerir a vocês começar a fazer o delineado com o lápis. Por quê? Porque aí você vai treinar, você vai pegar a mão, não precisa ficar tão perfeito o traço e você vai conseguir entender melhor o formato do seu olho. Cada olho, os nossos olhos, um é diferente do outro, cada pessoa tem a sua individualidade. Tem formato de olho que é mais fácil fazer o gatinho lá perfeito. Tem formato de olho que é mais difícil, por exemplo, um olho mais côncavo, ele é mais difícil você fazer o delineado perfeito. Então, o ideal é treina bastante com o lápis, como eu vou ensinar vocês agora, e depois aí você começa a treinar com a canetinha, com calma. Não inclui na sua maquiagem dos 10 minutos, que não dá, tá? A não ser depois, quando você tiver com bastante prática, aí você vai conseguir fazer com a canetinha. Grise, bem-vinda! É uma das minhas ídolas da maquiagem. Bom, estamos aqui, vamos lá começar. Eu, não fiz nenhum delineado, eu passei até essa sombra iluminadora aqui na minha pálpebra móvel para realçar bastante o delineado. Isso é uma estratégia. Se você quiser fazer um delineado bem marcado para que ele fique bem realçado, aí você ilumina. Por quê? Porque aí vai fazer um contraste entre a pálpebra móvel bem iluminada e o delineado. Enquanto que se você colocar um marrom ou um preto, uma sombra clara, aí o delineado vai ficar mais uniforme, porque não vai fazer um contraste muito grande, certo? Então é até uma outra sugestão. Enquanto você tá treinando, você pode colocar um marronzinho, porque aí quando fizer o delineado, vai ficar um tom sobre tom, então não vai ficar tão visível. Hoje eu deixei bem iluminado para vocês verem bem o resultado, certo? Para ficar bem visível o resultado. E aí, à medida que você tiver com bastante prática nesse delineado, você já sabe, quando você estiver conseguindo fazer perfeito, aí você já sabe, você ilumina bem essa pálpebra móvel, ó, isso aqui é uma sombra rosadinha. Eu não gosto de usar branco. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu prefiro usar uns tons, nesses iluminados, uns tons rosados. Olha, eu usei essas duas aqui. Essa aqui na pálpebra móvel e essa mais clarinha aqui no canto interno. Então, vamos lá. Vamos começar pelo lápis, tá? Eu peguei esse lápis aqui. Esse lápis, ele é meio berinjela, que é uma coisa que eu adoro. Acho que é uma excelente estratégia para você colocar um pouco de cor, um pouco de alegria na sua maquiagem, de forma elegante, é você usar delineados com cor. Você pode ir, claro, para um azul, para um verde, mas se você não tiver tanta ousadia, você pode ir para um berinjela. É uma forma de ter um pouco de ousadia, um pouco de cor, mas com estilo, de um jeito mais elegante. Catinha, beijo, minha amiga querida. Certo? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, é muito importante para você fazer o delineado, você entender qual é a necessidade do seu olho. Por exemplo, se você tem um olho grande e você faz um delineado todo por fora do seu olho, vai deixar o seu olho ainda maior. Então, isso não é o ideal para você. E o inverso também é verdadeiro. Se você tem o olho pequenininho e você faz o delineado todo por dentro, vai deixar o seu olho ainda menor. Então, como o meu olho ele é separado. Ele tem uma tendência a ser mais separado um do outro. Não é muito, mas é. Então, se eu fizer o delineado do jeito errado, ele vai parecer ainda mais separado, tá? Então, como é que é o ideal para o meu olho, o delineado? Eu começo ele aqui, ó, fininho no canto interno, e aí depois eu vou engrossando até o final. Vou fazer com o lápis para vocês verem como, e depois a gente vai fazer com a canetinha, tá? Então, ó, começa aqui fininho. Aí, ó, pisquei, já borrou aqui um pouquinho.
Aí aqui, ó, do meio pro final, eu já começo a engrossar. Estão vendo? Veja, aqui tá fininho e aqui eu começo a engrossar. Vejam a diferença do impacto desse olhar que tá com o delineado para esse que tá sem, né? Como ele parece mais caidinho. Então, se você tem o olho pequeno, então esse traço, ele não pode vir aqui tão para o canto, ele tem que vir mais pro meio e engrossando pro final, para abrir o seu olhar, certo? Se você tem o olho juntinho, a mesma coisa. Faz mais pro meio e engrossando pro final, para abrir o seu olhar, tá? Então aqui, ó, fiz com o lápis o delineado. Aí o que é que você vai fazer para evitar que fique borrado? Pega um pincelzinho chanfrado assim, ó, e vai esfumar esse delineado. E daqui você até pode puxar o gatinho também. Então, ó, veja que o lápis, ele é fininho assim, ó. Ele é chanfrado, achatado e fininho. Então, isso vai lhe ajudar a delinear, a esfumar o seu delineado. De leve. Bem de leve. E aqui, ó, você dá uma puxadinha. E você já fez um gatinho, veja só. Tá vendo? Um gatinho esfumado com lápis, mas fez. Mas aqui, vejam que o resultado final, o impacto é de delineado, tá? Aí agora, ó, aqui treinou, certo? Fez esse traço bonitinho, treinou. Agora eu quero ir pro delineador mesmo, Monique, não quero ficar só no lápis. Então eu sugiro que você comece por uma canetinha como essa, ó. Essa aqui, por exemplo, é da NYX. Ela é bem fininha, veja, ó. O pincel dela é bem fininho. Então, essa caneta eu sugiro para quem tem o olho pequeno, para quem tem o olho caidinho. Por quê? Porque você vai conseguir fazer o traço fininho, sem ficar tão grosso. Não é para quem tem o olho caidinho, é para quem precisa, quem quer fazer o traço fininho, não quer fazer o traço tão grosso. Então, por exemplo, o olho profundo, que você tem que fazer um traço fininho. Aí você vai com essa caneta bem fininha, certo? Então, vamos lá. Qual que é a estratégia? Você pode, inclusive, sobrepor esse lápis com a canetinha. Porque se você for aqui direto onde tá iluminado, vai ficar muito marcado e você vai ver qualquer defeito. Então, ó, se você sobrepõe aqui onde você fez o lápis, se você errar um pouquinho no começo, não vai ficar tão visível. Então, e qual que é o grande truque, gente, ó? É aproveitar o desenho da caneta. Veja, se você for usar a ponta da caneta assim, ó, você vai ter que ter muito mais precisão para desenhar. Enquanto que se você vier, ó, encostando a caneta, encostando, o próprio desenho da caneta já vai fazer o delineado do seu olho. Entendeu? Vamos lá? Vou parar de falar para não borrar. E aí vou fazer o movimento aqui para vocês aprenderem, ó. Entenderam? Você vai encostando o desenho da caneta no seu olho. Agora aqui pro final. Aí agora para fazer o canto externo, que o gatinho, não comece já lá bem fora. Você começa rente ao seu olho, começamos com a caneta nessa posição, certo? Trazendo pra cá. Aí agora a gente vai virar a caneta desse lado, vai encostar, ó, aqui no finalzinho do olho, pra evitar que já fique um gatinho muito grande. Então aqui, ó, do finalzinho do olho, a gente vai puxar pra dentro. Vamos lá? Ó, encostei aqui no finalzinho do olho. Vejam que eu nem cheguei lá no primeiro gatinho que eu fiz. E daqui, ó, eu vou puxando pra dentro. Com calma. Tranquilidade, ó, vejam que o delineador, ele ficou mais marcado ainda do que o lápis. Mas como eu fiz o lápis antes, suavizou. Então, pode ser até que esteja com algum defeitozinho aqui. Eu tô fazendo olhando pro celular, né? Não tô fazendo ali no espelho bem de perto. Tô fazendo e falando. Então, pode ser que esteja com algum defeito aqui. Mas, como tá com a base do lápis, ó, ninguém tá vendo defeito. E olha a diferença desse olho delineado para esse sem delineado. Mesmo com toda a maquiagem, com a sombra, com o iluminador, com tudo, mas o olho fica com a aparência caidinha.
Concordam comigo? Aí, ó, à medida que você vai conseguindo fazer aqui o gatinho no cantinho, aí você fala, agora eu já peguei a mão, já tô firme, quero puxar um pouco mais do gatinho. Aí você vem mais pra fora, ó. Encosta e puxa. Encosta e puxa. E ó, o próprio pincel da canetinha, ele já marca o final do gatinho. Certo? Aí tem essa outra canetinha aqui, que ela é um pouco mais grossa, que eu adoro, acho ela super pigmentada, que é da Tia T. Tia T. Mas vejam que ela é bem mais grossa, ó. Então, ela tem a ponta fininha, mas o pincel dela é bem mais grosso. Então, se você quer fazer o gatinho ainda mais grosso, aí você vem pra essa caneta mais grossinha. Mas eu sugiro que você comece por uma mais fininha, porque, olha, esse aqui, para o meu olho, que não é um olho pequeno, essa espessura tá boa. Mas se você tiver o olho bem pequenininho, eu sugiro o quê? Que você comece ainda mais fininho. Desse lado eu vou fazer bem fininho, como se meu olho fosse pequeno, pra vocês verem, tá? Vou fazer direto com o delineador. Sem falar, porque se falar, borra. Então, vamos lá. Vejam, ó, que eu vou encostando no cílio. Você tá vendo o seu cílio? Use o seu cílio como a base do seu delineador. Esse é o grande truque. Não comece do meio do olho. Vá lá encostando bem rente ao seu cílio, fazendo um traço bem fininho. Pegou a mão? Aí você engrossa um pouquinho mais. Vamos continuar. Ó, vejam que eu tô fazendo bem rente ao meu cílio. Olha a diferença, né, desse traço mais fininho. Vamos fazer o final, ó. Fiz até o meio, viro para o outro lado e agora vou puxar de fora para dentro. Vejam bem. Vejam como esse lado ficou bem discreto, mas ainda assim ele abriu o olhar. Né? Esse lado tá mais grossinho, gerou um impacto no meu olhar, mas ele não abriu, esse meu olho parece maior. E vejam que eu não passei lápis nenhum dentro, mas pelo fato de eu ter utilizado aqui a técnica para o olho pequeno, que é fazer o quê? O delineador bem fininho, tá? Isso vai abrir o olhar, isso vai realçar o olhar, mas não vai pesar, então ele vai dar a aparência de ser maior. Mas mesmo assim, ele tá bem mais impactante do que antes de fazer o delineador, concordam? Agora vamos ver se para dar uma puxadinha um pouquinho maior. Ó, dei uma puxadinha de leve. Esse meu olho, ele é mais baixinho. Então, ele sempre me dá um pouquinho mais de trabalho para delinear. Isso é normal, gente. Por isso que a estratégia de você fazer com o lápis, ir pegando a mão e depois ir pra canetinha é a melhor. Que vocês vão ver que vocês vão ter muito mais prática pra fazer. Certo? E ó, o lápis com um pincelzinho assim, ó. Que aí o próprio lápis o lápis vai desenhando e o pincel vai depois esfumando e vai ficar muito mais prático pra você, certo? Deixa eu aproveitar quem tá aqui hoje para eu convidar vocês para se inscreverem na nossa jornada Make Express. Eu vou dar 3 aulas de maquiagem rápida. Quero ajudar vocês a fazer a maquiagem em 10 minutos. Quero falar pra vocês qual que é o caminho pra chegar a fazer essa maquiagem em 10 minutos, que eu sei que é algo que parece impossível, mas nós concluímos a primeira turma do nosso curso Make Yourself. Fizemos cronometrado e as meninas conseguiram em menos de 10 minutos. Então eu fiquei muito feliz e eu quero compartilhar com vocês essas informações, essas dicas, essas sugestões, para que você consiga realmente tornar a maquiagem um hábito na sua vida. Então, olha, vai lá, se inscreve no link, é totalmente gratuita a jornada. Online, vai ser dia 5, 7 e 9 de abril. Só você ir lá na minha bio e colocar o seu e-mail e a gente vai mandar todas as informações
lá para o seu e-mail da jornada, tá bom? E manda para as amigas, convida aquela amiga que você sabe que também gosta de maquiagem, que também tem vontade de aprender a se maquiar, mas que talvez ainda não consiga, então compartilha essa informação com ela, manda o aviãozinho lá, manda o link, copia o link e manda para ela, tá bom? Pra gente convidar o máximo de gente possível pra gente estar junto lá na jornada Make Express. Certo? Quero ver todo mundo de delineado e me marcando. Quando conseguir fazer o delineado como a gente aprendeu agora, posta uma foto e me marca que eu vou repostar lá. Um beijo, bom dia pra vocês, gente. Fiquem com Deus.